I'd rather be and here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all. Olá, bem-vindos a Maena Joias. Hoje vou mostrar para vocês nossa loja física, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar qualidade, exclusividade e sofisticação para vocês. Aqui na Maena Joias vocês encontram um ambiente elegante e aconchegante, perfeito para escolher aquela peça especial. Nosso espaço foi pensado para que você tenha uma experiência única. Temos uma curadoria incrível de joias e semijoias para todas as ocasiões, desde peças clássicas e atemporais até tendências do momento. Se você ama óculos estilosos e de alta qualidade, vai se encantar com nossa coleção. E claro, nossas bolsas Vitor Hugo, sinônimo de elegância e sofisticação. Estamos localizados na Avenida Centro-Oeste, número 64, Centro de Compresa. Venha nos visitar e conhecer todas essas maravilhas. Será um prazer receber você. Em Confresa existe um lugar onde a sua casa ganha vida, charme e personalidade. Seja bem-vindo a Canto Decor. Aqui, cada detalhe importa, desde a mesa posta que transforma refeições em momentos especiais, até utensílios pensados para facilitar o seu dia a dia. Para deixar tudo ainda mais aconchegante, temos uma linha completa de perfumaria para o lar, cama, mesa e banho, com bom gosto, qualidade e aquele toque de cuidado que só a Canto Decor oferece. E se a ideia é presentear, aqui você encontra opções lindas para todos os estilos e ocasiões. A gente também está sempre pronta para te ajudar nas demandas do cotidiano, seja em casa ou na sua empresa. E claro, a decoração é nosso forte. Quadros, almofadas, tapetes e peças que deixam seus ambientes ainda mais bonitos e acolhedores. Canto Decor. Amor em cada lugar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Conversa Franca. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos saber o que tem no coração de pessoas gigantes. Pessoas que são apaixonadas por ajudar outras pessoas. Mesmo num tempo tão corrido que a gente vive, num tempo tão individualista, em que as pessoas estão cada vez mais voltadas para elas mesmas, ainda temos pessoas tão envolvidas em ajudar o próximo. O que move essas pessoas? O que faz ela deixar muitas vezes os seus lares, a sua família, para ajudar as demais? Seja com dinheiro, seja com o seu tempo, da forma como for, mas elas fazem de coração. Nós temos grandes nomes no Brasil, fora do Brasil, de pessoas que se dedicam uma vida toda a ajudar o próximo. E o que seria do próximo sem a ajuda dessas pessoas que gostam de agir para ajudar? Estamos falando do voluntariado. E para falar desse assunto, eu montei um time hoje, no sofá mais famoso do Araguaia, de pessoas realmente especiais.
pessoas que estão envolvidas diretamente com a sociedade, talvez com aquelas pessoas que mais precisam, com animais que precisam de atenção, porque quando a gente pega uma sociedade, nem sempre é só gente, a gente tem animais, a gente tem pessoas, a gente precisa de cuidado de todo que é canto. E a gente vê muita gente mobilizada a ajudar o próximo. O que leva essas pessoas a levantar da cadeira e agir? Nós vamos receber hoje, no programa Conversa Franca, pessoas que eu admiro de fato e estou muito feliz em recebê-las aqui. Estou falando da Rejane Barreto, ela faz parte do projeto Amigos de Pata, é uma associação que tem em Confresa, que cuida de animais que estão abandonados. Esse projeto já existe aqui há alguns anos e ela faz parte também desse projeto. Além disso, ela participa também do Centro Espírita Francisco de Assis. Também estamos recebendo hoje a Núbia Cristina Damasceno. Eu sei que ela é conhecida como a irmã Núbia. Ela é assistente social da APAI e também do projeto Carreteiro. Aliás, é um projeto contínuo que ajuda aquelas pessoas que mais precisam. E é um trabalho diário. E hoje estamos recebendo também o padre psicólogo Alosman Aguiar, que também é crossfiteiro e tem muitas outras coisas aí, outros objetivos que a gente pode dar a ele. Mas eu estou muito satisfeita, honrada por estar hoje junto de pessoas aqui com um coração tão gigante. A gente sabe o esforço que cada um de vocês faz quando vocês deixam os lares de vocês, os afazeres de vocês e coloca o social na frente, coloca outras pessoas na frente e, enfim, coloca o coração na frente e faz o que muitos humanos ou outros humanos deveriam estar fazendo também. Então, vou dar minhas boas-vindas à Rejane. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar conosco no programa Conversa Franca. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, uma pessoa maravilhosa, ilustre como você, pelo carinho de ter nos convidado para estar falando sobre esse voluntariado, que quando a gente se coloca a fazer, é de coração, né? Hoje, trabalhamos aí com a Associação Amigos de Patas e junto ao Centro Espírita Francisco de Assis. E são duas coisas aí interessantes, porque a Associação de Patas cuidando de animais e se a gente pensar no Centro Espírita, o Centro Espírita sempre foi muito visto pela questão da caridade, né? Sim. A Associação Amigos de Patas, ela vem aí com um projeto já que a população de Confresa e região já conhece. Tanto é que outras pessoas de outras cidades vizinhas aqui já nos procuraram também com interesse, né, de estar montando as suas associações, de ver como é que funciona. É um projeto que é um envolvimento forte que a gente tem, tanto com os animais como com a sociedade. Porque diante das dificuldades que nós encontramos, a sociedade nos apoia. Ajudando os animais, a gente consegue adentrar o lar de famílias carentes também, né? Aonde o projeto, porque tanto trabalho na associação como no Centro Espírita Francisco de Assis. Eu e Raica trabalhamos juntas na associação e no Centro Espírita. Uhum. Então, assim, quando a gente já se depara com alguma outra situação, a gente já fala, nossa, vamos ter que fazer alguma coisa ali também. Então, assim, já trabalhamos tudo junto, a união ali, né? Com um olhar já analisando, porque quando a gente vai para fazer um resgate, quando nos solicitam de um animal, a gente já olha toda a estrutura familiar também. Se precisa de uma cesta básica, como é que é a estrutura familiar, o que está precisando. Já nos deparamos em situações de sentar, conversar, né? Ver o que está acontecendo.
Enfim, tem história, Camila, tem história, sim. Então, nós vamos saber um pouco dessas histórias Sim, hoje sim, aqui sim. Com no programa certeza. Conversa Franca, porque, acima de tudo, esse programa é para isso, para a gente ter uma conversa franca, aberta, e para que a gente possa conhecer mais a fundo esse trabalho de vocês. Padre e psicólogo Alosman Aguiar, muito obrigado por ter aceito o convite. O senhor já está em Confresa aqui há 2 anos, tem trabalhado aí, eu sei também, em projetos sociais, e queria agradecer muito a sua participação, a sua vinda aqui hoje. Eu que agradeço, Camila. É um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho do ser voluntariado, né? Aqui, enquanto vocês estavam conversando, eu estava refletindo que o ser padre também é um ser voluntariado, Isso. né? A gente deixa a nossa família e vai em missão, onde Jesus nos direciona, né? Então, a minha vida em si é uma entrega total do ser, né, às outras pessoas, aqueles que mais precisam, com o objetivo, claro, de levar sempre a palavra de Deus, de apresentar às pessoas o Jesus, né, alguém que se doou completamente por todos nós. E aqui na paróquia nós temos alguns projetos também, que por meio desses projetos a gente leva a palavra de Deus, mas também traz um pouco de dignidade para o ser humano. Se a gente pegar na história, a gente pode dizer que Jesus talvez foi o maior voluntário que a gente, no conjunto bíblico, talvez, foi o maior voluntário que a gente tenha visto, ou que a gente possa ter um comparativo? Podemos dar esse termo sim a Jesus, porque ele se doou completamente pela salvação do mundo e da humanidade, né? A partir do momento que ele começa a sua vida missionária, ele se doa completamente e se lança no projeto do Pai. Então, sim, Jesus, com certeza, sem dúvida alguma, foi um grande voluntário e é por meio dele que é um exemplo para todos nós, né? Parte daí. Com certeza, com certeza. Das boas-vindas também para a Núbia Cristina Damasceno, ela que é assistente social da PAI, ela é do projeto Carreteiro. E Núbia, seja muito bem-vinda. Já te conhecia, sim, mas não tinha tanto contato contigo, né? Aí fiquei sabendo que você é muito conhecida como a irmã Núbia, e depois fiquei sabendo que você é conhecida como Chuchu. Enfim, é uma pessoa muito alto astral, embora esteja envolvido com situações assim tão duras às vezes, né? Sim. Obrigada, né, primeiramente, de estar aqui, ter recebido esse convite. Muito obrigada, Camila. É um prazer estar aí com você, com meus irmãos, né, em Cristo. E eu sou também cristã. Esse trabalho é um trabalho muito abençoado, eu falo, porque é um trabalho de Deus. Na verdade, a gente lidar com essas crianças ou com todo, assim, não é só criança, a gente lidar com idoso, lidar com outras situações, não é fácil, porque você vai lá, você vê a situação, aí você quer abraçar aquela causa, você vai atrás daquelas pessoas que realmente têm para doar, porque é um círculo muito grande, porque você depende de outras pessoas para te ajudar. Não é só você, porque só você não dá conta. Então aí entra a parte dos voluntários, que são os empresários, são o pessoal do agro, que eu costumo falar que o agro é um Procursor, produtor, assim, que a gente tem que estar sempre em oração por eles, porque, na verdade, são pessoas que ajudam, abraçam causas. A gente sabe que a PAI tem madrinhas, né? São ali madrinhas, são pessoas que do agro, são pessoas que de outras coisas também, de empresárias, pessoas, né, madrinhas. Então ali sempre está doando, sempre está ajudando, sempre está em pós para ajudar essas famílias. E eu fico muito assim maravilhada de ver. Ainda a gente tem muitas pessoas aqui em Confresa que gostam de ajudar, que gosta de doar, que gosta de estar ali, né? Às vezes ela não tem a capacidade de estar indo como eu tenho, mas tem assim, Núbia, hoje eu não posso, mas você vai lá, eu te dou tanta cesta, você divide. Então, assim, graças a Deus, é um trabalho que eu me identifico e eu corro atrás, com médico, com dentista, tem vários dentistas que a gente tem, assim, parceiros, amigos, que ajudam crianças, ajudam as pessoas. E eu sou grata, muito grata ao Senhor de fazer esse trabalho voluntário, porque para mim
Eu acho que não tem coisa melhor. E eu queria que vocês contassem, então, a história de vocês, cada um, né? Como é que vocês começaram? Como é que isso chegou na vida de vocês? Esse voluntário, de chamar, né, a atenção no coração de vocês e de começar o voluntariado. O meu mesmo foi através de, sim, mesmo. A Batista também, você sabe, você conhece, né? Aham. Ele tem um trabalho muito bonito também. O pastor Cássio, o pastor Alessandro tem um trabalho muito bonito de ajudar, tal. E aí, como eu estava na igreja, tinha duas pessoas, irmãos, que já faziam a sopa, e através deles eu entrei para ajudar. Porque, na verdade, quando eu cheguei em Confresa, eu passei muita dificuldade. Eu passei, assim, momentos assim que tinha dia que eu não tinha o que comer. Então, foi muito difícil, porque você pedir, você depender, você pedir os outros, era muito complicado isso para mim, eu sofri muito. Aí foi quando Deus tocou muito o meu coração, quando a gente começou a dar uma melhorada, meu esposo começou a trabalhar, a organizar a vida. Aí o Espírito Santo sempre falava comigo, minha filha, é isso aqui que é para você. Por quê? Porque eu via pessoas da mesma situação que eu, às vezes não tinha possibilidade de chegar no irmão, no empresário, de pedir um saco de arroz ou um óleo. Então eu vi isso e eu fui lutar por eles, entendeu? Tipo, ai, eu tenho como chegar, porque eu tenho essa facilidade de chegar nas pessoas, de fazer amizade, de estar sempre ali, né? Uhum. Então eu tive essa facilidade por esse motivo, de chegar e falar, olha, tem uma irmã ali que está passando necessidade, ela precisa comer, ela precisa de alimento, ela precisa de remédio. Então, através disso, eu Foi me uma tornei experiência pessoal que pessoal você minha viveu, e te fui tocou e para depois fazer para esses. retribuir, Exatamente. você achou que seria Necessário, e é necessário, porque às vezes tem criança, tem outras pessoas, tem idosos, que às vezes não tem, tipo, eu mesmo conheço casos de mulheres, senhoras aqui, que uma velhinha que ela não tem, ela foi considerada como morta, então ela não tem aposentadoria e não tem como mexer, assim, não tem de onde tirar. E aí Deus tocou no meu coração. Aí eu falei com a minha filha tá mexendo com a aposentadoria dela, a gente tá tentando arrumar o nome dela, organizando. E assim, eu mantenho ela com cesta básica, uma carninha, alguma coisinha, remédio, sempre, sabe? Então, assim, a gente vê a necessidade. E às vezes, se ela chegar em você e falar tudo isso, às vezes às você vezes a não gente não conhecendo vai a acreditar. situação, às vezes você não vai ajudar porque você vai falar, meu Deus, às vezes será que é isso mesmo? Então eu tenho eu vou, faço a triagem, Faz uma é uma pesquisa. pesquisa, visito, vejo realmente se ela precisa, se realmente é aquilo mesmo. E aí, devido a isso, aí eu vou atrás. Tipo assim, Uhum. eu chego no padre, já cheguei várias vezes na igreja, já pedi cesta básica, porque às vezes tem gente, não é todos os dias que você ganha. Porque tem gente que às vezes, hoje eu não posso, mas amanhã eu te dou. Então, assim, já pedi à igreja católica já várias vezes cestas básicas para as famílias que estavam realmente precisando. Então, assim, é uma parceria muito boa, né, padre? A Sim, gente, sim. irmão em Cristo, a gente tem que estar sempre focada nisso, ajudando uns aos outros. E eu vejo que Confresa tem necessidade, precisa muito, tem muitas pessoas que aqui ainda precisa, não só do alimento, mas do espiritual, né, um apoio familiar, tipo, igual ele é psicólogo, ele entende, tipo, pegar uma família desestruturada é o que mais a gente pega. São pessoas, casos assim que você fala, meu E parece que Deus. isso tem aumentado, né, padre? A questão da família estruturada, eu digo, né? Sim, tem aumentado. A população hoje em dia está tomando consciência, né, desse processo de buscar o apoio e de pedir ajuda. Né? As pessoas, mesmo, como você falou no início, que vivem um individualismo, né, mas muitas pessoas estão começando a sair desse individualismo e pedir ajuda e gritar por socorro. Né? Isso está aumentando aos poucos, né? Lentamente, mas está aumentando. E como que foi para o senhor? Quando é que o senhor foi tocado assim para entrar na questão de assumir, né? Não digo só a questão de evangelizar, mas de se doar para o próximo.
A nossa formação, né, do ser padre já nos direciona automaticamente para a doação do próximo, né? São 12 anos ou 12, 14, 16 anos de formação, né? Então, durante todo esse processo de formação, nós somos convidados a vivenciar esse voluntariado, né? Então, eu já trabalhei, quando eu morei em São Paulo, eu trabalhei na maior favela que tem do Brasil, que é a favela do Heliópolis, e nós distribuíamos a sopa. Uma vez na semana a gente fazia o sopão e distribuía, né? Ou então ia na favela, adentrava lá na favela, visitava as famílias, levando cestas básicas. Então, desde o início do seminário, quando a gente entra, até o final da formação, quando a gente sai, isso está muito presente, de ajudar o próximo. Não, claro que baseado no Evangelho, né? Então é algo que já está enraizado, né? Enraizado dentro da nossa vida. Mas eu imagino quão difícil isso seja, porque parece que é enxugar gelo. Sim. É uma coisa meio sem fim. É todo dia de novo, todo dia de novo. Eu imagino assim uma favela, por exemplo, todo dia vai ter aquela mesma coisa ali, entende? As pessoas carentes daquilo. Ou você lidar com uma família, como você disse, desestruturada, como a Núbia colocou aqui, dependentes químicos, ou pai alcoólatra, enfim, infinitas questões, né, de uma família dessa, né? E você está trabalhando ali, mas você ao mesmo tempo não vê as mudanças. E eu fico pensando em vocês, que são voluntários, de onde vem essa força para se manter voluntários, mesmo enxugando gelo? Olha, eu acho que a gente, pelo menos eu resumo em uma palavra chamada esperança, né? Eu acho que o que nos move é a esperança, né? Eu acho que quando a esperança acaba, acabou-se tudo, né? Claro, nós que temos a nossa crença, partimos também de um princípio de fé, mas eu acho que a esperança nos move e nos impulsiona a fazer o bem. Mas todos os dias vai ter pessoas que estão necessitadas. Sim, mas se eu posso ajudar alguém hoje ela não será necessitada. Então já foi uma porcentagem que eu diminuí, né? Amanhã vai ter mais? Sim, amanhã novamente eu estarei lá tentando diminuir essa necessidade daqueles que nos procuram. Então acho que é isso, pelo menos particularmente, que me motiva, sabe? De saber que naquele momento eu consegui ajudar alguém. O amanhã a gente entrega para Deus. Eu acho que tem uma passagem bíblica, e tinha um amigo meu que falava isso comigo, que dê a cada dia o tamanho da sua agonia, né? Não tem algo parecido com isso? Cada dia... Mas eu acho que é mais um provérbio popular do que uma citação bíblica, né? A Bíblia nos fala que Mas a gente... eu já vi isso na Bíblia, alguma coisa parecida com isso, viu? Assim, às vezes o pessoal pega as citações e transforma num ditado popular, né? E às vezes coloca dizendo que tem na Bíblia. Li, tipo assim, descanse, né, e tal, a cada dia. Só que eu não lembro agora, não guardo versículo, livro, essas coisas. Eu não sou uma leitora assídua. Mas eu lembro de ter visto isso. E é uma coisa que daí me lembrou que o meu amigo falava, sabe? Aí eu falei assim, dê a cada dia a sua agonia, né? Viva cada dia a sua agonia. Então, é mais ou menos aquilo que o senhor está falando, né? Tipo, que o senhor conseguiu fazer hoje, amanhã é um novo dia, né? Porque senão a gente se deixa acumular, né, por coisas, né? Isso, exato. Rejane, e você, como que foi a sua experiência com voluntariado? Ou você já nasceu voluntária? A paixão pelos animais é de pitica, né? Sempre gostei, sempre tive animal, sempre gostei de cuidar, né? Então, assim, juntamos a fome com a vontade de comer, né? Gosto, protejo, tento trabalhar para acalentar, porque os olhos hoje, para a questão animal, eles não são tão ligados, né? A gente encontra uma certa dificuldade nessa questão da proteção animal. Já fomos julgadas, já assim, né? Já fomos questionadas, mas por que animais? Por quê?
Por que não pessoas? Falei assim, mas por que que nós não vamos ajudar pessoas também, né? Como eu te falei no início, uma coisa leva a outra, a gente adentra lar de famílias. Muitas famílias que têm seus bichinhos não têm condição de pagar um tratamento, se encontra doente, eles nos ligam, falam, olha, ajuda a gente com o tratamento, ajuda a gente com a medicação, né? Compra, a gente dá, trata direitinho. Para nós é ótimo, é excelente, é perfeito, né? Você vê que aquela família gosta, mas a necessidade às vezes, né? De levar. Hoje aí, você cuidar do animal hoje também não é barato, né? Com certeza. A gente vê aí, é veterinário, é vacina, é alimentação. Mas quando você vê a dedicação da família que vem até você para te pedir um auxílio, aí você fala assim, tudo bem, você está precisando do auxílio para o seu animal e para vocês? Como que está a situação? Tá tudo bem? Né? Então aí a gente já incorpora a questão da associação que protege os animais junto com o nosso que é de coração também, que somos espíritas, né? Que vem esse nome de caridade, né? Uhum. Então, Inclusive, um dos nomes mais famosos, eu acho que dentro do centro espírita, desencarnou recentemente, que foi o baiano lá, o Divaldo Franco. Divaldo Franco, né? Que fundou na Bahia como chama lá o lugar que ele fundou? Acho que é é um lar para Lar crianças. do Amor, alguma coisa assim. Ele fundou um negócio lá Sim, ele tem uma extraordinário. casa muito grande lá. Uhum. O nome tá aqui na cabeça, tá Eu guardado também aqui tá em algum aqui registrado em lugarzinho. algum lugar, Mas o trabalho que ele criou dentro daquela casa é magnífico. É magnífico. Para quem já teve o prazer de estar diante daquela obra, é perfeita. É uma obra que ele acolhe do recém-nascido aos avós, se precisar, né? É tudo, é ensino, é escola, sim, é alimento, completo. do corpo, do espírito, né? Então, assim, é completo. Aquela casa é luz, né? É. É uma luz. Agora, eu imagino que para vocês que abriram essa associação Amigos de Patas, por exemplo, eu fico imaginando que vocês devem ter enfrentado uma série de dificuldades de verdade, porque até nesse fato que você falou mesmo, um pouquinho de rejeição, até porque, se a gente voltar na história recente, quase ninguém tinha bichinho de estimação, né? Cachorro era tratado como cachorro, fora de casa, enfim. Os animais, eles não eram domesticados como eles são hoje, eles não eram bichinho para fazer companhia. Então, hoje mudou muito, as pessoas têm um animal para ter dentro de casa, para ser companhia, né? Para toda essa coisa. Então, as pessoas estão evoluindo com isso ainda. Mas tem pessoas que não entenderam essa questão ainda. Então, eu acredito que seja uma dificuldade, tipo, de você chegar num empresário e pedir ajuda para cuidar dos animais, de repente, eu acho que levaram muito esse questionamento. Mas o que vocês querem ajudar animais, né, com tantas pessoas aí precisando e tal? Eu acredito que deve ser uma barreira que vocês enfrentaram aí e digamos que eu acredito que ainda enfrentam. Com certeza. Não foi fácil, que nem eu estava falando com a Núbia. Eu falei, Núbia, foi com muitos nãos que nós aprendemos a correr atrás dos sims. Né? A gente não desistiu, a obra não é fácil, mas estamos aí perseverante. Tanto é que está dando bons frutos, né? Tivemos e temos ainda alguma rejeição, né? Por essa questão animal, da gente se dedicar e fazer e pedir e questionar de que eles também precisam desse olhar, né? Que eles também precisam desse acolhimento, que eles também sentem fome, sentem frio, sentem medo, sentem dor, né? Adoecem, né? Você vê que nem para nós, ver um animal assim em estado de rua, nosso coração corta. Aí a gente fala assim, como é que nós estamos hoje? A gente consegue resgatar ele? Aí tem hora que a gente fala assim, não,
a gente não consegue resgatar. Para nós é muito dolorido. Tenho certeza que para vocês também, quando chega uma situação assim de falar assim, meu Deus, como vamos fazer? É aonde as redes sociais nos ajudam muito. A gente filma, né? Mostra o que está acontecendo e fala assim, gente, a campanha dos R$5, vamos fazer uma campanha dos R$10. A gente precisa de tanto para custear tratamento, né? Vamos ajudar, vamos doar. E acontece, Camila. Acontece. Então, tipo assim, a gente ainda, devagarinho, a gente está conseguindo entrar nos corações das pessoas, no lar deles, você entende? Falar assim, gente, vamos dividir o pão, né? Vamos dividir o pão com nossos bichinhos também, né? Todo mundo gosta. Os que não gostam de animais, a gente pede que pelo menos respeite, né? Pelo menos respeite. Tá lá, tá no canto dele, então pelo menos não enxute, né? Deixa ele lá. Mas é satisfatório. É satisfatório quando a gente faz um bazar e a gente vê aquele pessoal animado, comprando, sabe? A gente fala assim, nossa, hoje, né? Teve ótimo. Deu certo. Quando a gente faz, que nem a gente faz muita coisinha de comida para vender, né? Agora a gente tá aí com a proposta de todo mês fazer a feijoada, né? Uhum. Agora teve a feijoada do pessoal Da Igreja Católica? Da Igreja Católica. Aí ia ser no mesmo dia da nossa. E a gente falou assim, como assim? Peraí, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? Não, Vamos mudar. Vamos lá, vamos conversar, vamos juntar. Aí eles abriram para nós as portas, a gente conseguiu fazer 2 prendas de leilão e levar o nosso carrinho de picolé, né? E, aliás, gente, olha que interessante, eu fiquei tão feliz porque eu tinha pensado um dia de reunir, assim, né, pessoas de diferentes religiões para estarem aqui conversando comigo a respeito de causas e de mentes, né? E hoje a gente foi falar justamente do voluntariado e sem querer, né? Não sabia que o padre era católico, óbvio, né? Mas eu não sabia qual que era a religião da Rejane, nem da Núbia, né? Então, hoje a gente está aqui conversando, dialogando sobre um mesmo assunto, sobre um assunto que todos têm isso muito forte dentro do coração, né? E independente de religião. O que importa é que todos são cristãos. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente vai entender no próximo bloco. E não perca, porque você vai descobrir como você vai criar uma casca dura para você lidar melhor com as suas frustrações. Porque eu tenho certeza que essas pessoas aqui foram frustradas por muitas e muitas vezes e tiveram que levantar, dar a volta por cima, lavar o rosto e começar tudo de novo. Então, 2 minutinhos, a gente já está de volta e você vai pegar essa lição com eles. There's no place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all. Olá, bem-vindos a Maena Joias. Hoje vou mostrar para vocês nossa loja física, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar qualidade, exclusividade e sofisticação para vocês. Aqui na Maena Joias vocês encontram um ambiente elegante e aconchegante, perfeito para escolher aquela peça especial. Nosso espaço foi pensado para que você tenha uma experiência única. Temos uma curadoria incrível de joias e semijoias para todas as ocasiões, desde peças clássicas e atemporais até tendências do momento. Se você ama óculos estilosos e de alta qualidade, vai se encantar com nossa coleção.
E claro, nossas bolsas Vitor Hugo, sinônimo de elegância e sofisticação. Estamos localizados na Avenida Centro-Oeste, número 64, Centro de Confresa. Venha nos visitar e conhecer todas essas maravilhas. Será um prazer receber você. Em Confresa existe um lugar onde a sua casa ganha vida, charme e personalidade. Seja bem-vindo a Canto Decor. Aqui, cada detalhe importa, desde a mesa posta que transforma refeições em momentos especiais, até utensílios pensados para facilitar o seu dia a dia. Para deixar tudo ainda mais aconchegante, temos uma linha completa de perfumaria para o lar, cama, mesa e banho, com bom gosto, qualidade e aquele toque de cuidado que só a Canto Decor oferece. E se a ideia é presentear, aqui você encontra opções lindas para todos os estilos e ocasiões. A gente também está sempre pronta para te ajudar nas demandas do cotidiano, seja em casa ou na sua empresa. E claro, a decoração é nosso forte. Quadros, almofadas, tapetes e peças que deixam seus ambientes ainda mais bonitos e acolhedores. Canto Decor. Amor em cada lugar. Existem algumas pessoas que se tornaram famosas, né, ganharam fama justamente por ser desprendidos, por terem fundado alguma espécie de fundação mesmo, e que aquilo tomou uma proporção muito maior do que elas mesmas. A gente tem aí a Irmã Dulce, que ficou conhecida mundialmente pelo trabalho voluntário e social que ela fazia. Aqui no Brasil, nós temos a doutora Zilda Arnes, que foi a fundadora da Pastoral da Criança. Ela era pediatra e também sanitarista, dedicou a vida à redução da mortalidade infantil e combate à pobreza, e ela morreu em missão humanitária no Haiti. E até hoje, a Pastoral da Criança continua trabalhando no Brasil todo, através da Igreja Católica, inclusive. Temos também o Betinho, o Herbert de Souza, né, sociólogo, que liderou a campanha Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, mobilizando o Brasil inteiro a doar alimentos e ajudar os próximos. Tem aqui, que eu citei anteriormente, o Divaldo Franco, né, que é espírita, filantrópico, fundou a Mansão do Caminho em Salvador e já educou milhares de crianças e adolescentes carentes. Essas são, assim, algumas das personalidades que se tornaram famosas justamente pelo seu modo de enxergar a vida, por entregar a sua vida e fazer da sua vida em função de ajudar outras pessoas, né? Fizeram isso de uma maneira espetacular e que deixaram isso como legado. Tanto é que essas coisas continuam acontecendo até hoje, a exemplo da Pastoral da Criança, né, padre? Que continua acontecendo hoje praticamente em todo o Brasil, né? E fez toda a diferença. Sim, a Pastoral da Criança, ela surge em uma grande necessidade em que a saúde no Brasil não era tão boa, né? E não conseguia dar uma assistência, principalmente àquelas crianças mais desnutridas, de classe média, de classe social com uma baixa vulnerabilidade social, né? E a Pastoral da Criança surge
com esse intuito de ir lá na família, de fazer a pesagem, de acompanhar a família. Nossa, eu comia tanta multimistura da pastoral da família, Tinha né? mesmo, Tinha uma né? multimistura que era Verdade, eu todo um lembro. trabalho feito com sementes, né? Então, assim, foi um trabalho magnífico que ainda hoje Ali já existe. começou hoje tem muitas lojas de artigos naturais, né? A Sim, Pastoral da Criança foi o começo. podemos dizer que surge na pastoral da criança, né? Porque a médica, por ser pediatra também, ela também teve todo esse contato, né? E aí conseguiu levar, né, a nutrição para essas crianças que estavam totalmente abandonadas à margem da sociedade, né? E ainda hoje existe, inclusive aqui na região, na prelazia de São Félix, nós temos o trabalho da pastoral da criança. Então, isso é um legado de vida, né? Que interessante Sim, isso. sim. Eu acho que deve ser assim magnífico você construir algo e deixar aquilo perdurar aí, Sim. né? A exemplo do que a gente falou também do Divaldo, né? Que está lá a Mansão do Caminho e aquilo com certeza vai também continuar. Então, são legados. As pessoas que constroem a sua vida a favor do próximo, se doam pelo próximo, né? Quem dera se a gente conseguisse fazer isso. Eu não. Vocês estão fazendo a parte de vocês, né? Eu estou fazendo minha parte aqui como comunicadora, mas não posso dizer que eu faço como vocês. Mas eu falei aqui no início, no final do segundo bloco, que eu acredito assim que vocês devem ter assim uma casca dura, porque também os desafios de ser voluntário são muito grandes, né? E se a gente acha que a gente se frustra em alguns momentos, com alguns nãos que a gente leva da vida, com alguma falta de reconhecimento que a gente não tem, às vezes, né? A gente se esforça para fazer alguma coisa e acaba não sendo, talvez, reconhecido. Eu imagino que isso deve acontecer também dentro do voluntário, embora que a gente saiba que o que a mão direita fez, a esquerda não tem que saber. O ser humano, ele tem uma necessidade de ter um reconhecimento, né? Faz parte da nossa, eu acho que de nós mesmos, né? Poxa, que trabalho legal que você faz, eu admiro você. Então, não sei se está errado, padre, o senhor como psicólogo, mas eu acho que isso faz parte da gente como ser humano, né? Receber esse reconhecimento é uma forma até de impulsionar as pessoas a seguirem em frente com aquilo. Mas a pergunta que eu quero fazer é essa: como é lidar com as frustrações e com os nãos do dia a dia? Você chegar num empresário, por exemplo, você sabe que ele tem condições de ajudar, ele tem o dinheiro para ajudar e ele olha no seu olho e diz que não pode ajudar, por exemplo. Eu acho que todos nós passamos por frustrações, né, durante a vida, né? E todos nós vamos buscando aprender a lidar com tudo isso. Uns demora mais, óbvio, uns sofrem mais, outros não, né? No meu caso, né, como religioso, a minha vida inteira foi enfrentar tudo isso, né? Porque realmente é difícil você saber que alguém precisa, você não tem condições de ajudar, você recorrer, gritar para outras pessoas e essas pessoas fecharem as portas, muitas vezes na sua cara, Sim. muitas vezes nem lhe responder, nem dar atenção. Mas como eu falei no início, o que nos move realmente é a esperança. E é nessa esperança que nós vamos buscando descobrir caminhos e construindo pontes, sabe, aos poucos. Talvez o primeiro feche a porta, mas aí eu vivi uma experiência de fé, mas aí Deus nunca nos abandona, né? E quando um fecha a porta, sempre outros abrem as janelas para que a gente possa continuar. E é esse abrir de janelas que vai nos dando força, sabe? Nós vamos construindo aos poucos essa força. E eu acredito que as pessoas que estão à frente desses trabalhos, elas têm que ter essa força, né? Eu acho que eu sou uma pessoa assim, um tanto quanto, talvez um pouco mais, não sei se é fraca, mas eu fico mais sentimental, porque os nãos, assim, quando eu vejo
Se eu vou pedir algo para uma pessoa e eu sei que aquela pessoa tem condições de resolver aquilo, e a pessoa fala um não para mim, assim, eu fico, nossa, aquilo me deixa no chão, assim, eu penso, meu Deus, é tão pouco para essa pessoa resolver e poderia ser tão fácil, sabe? Eu não, aquilo me frustra e não é difícil para mim lidar com isso. Eu lembrei agora falando, tem um episódio da irmã Dulce, né, de Santa Dulce, que ela foi pedir em uma casa de uma pessoa bem rica e ele cuspiu na mão dela, né? Ela olhou para ele e disse: essa aqui foi para mim, agora eu quero para os meus pobres. Então esse exemplo de Santa Dulce é algo assim que treme qualquer um, sabe? E são essas pessoas que construíram legados que, pelo menos a mim também, eu acho que a todos nós, nos dá forças, né? Nos dá força e nos incentiva para que a gente possa continuar, sabe? Mas nessa caminhada aí, Rejane, teve algum momento que você já deu uma bambeada? Algum momento que você se chateou? Falou, é muito difícil? Com certeza. Com certeza. Que te sim, marcou? Não tivemos nada tão marcante assim, né? Para nos deixar assim extremamente constrangidos, né? Graças a Deus não passamos ainda pela essa questão da irmã Dulce. Mas já recebemos muitas coisas irônicas, né? Assim, conversas bem desagradáveis, cobranças desagradáveis, mas enfim, né? Às vezes já chegamos assim, a um ponto de falar assim, nossa, será que vale a pena fazer tudo isso? Aí a gente descobriu que vale. E nada mais vai nos segurar. Não importa quantas portas vão bater na nossa cara. O que importa para nós são quantas vão se abrir. Isso para nós faz a diferença. E elas quando é vêm que se você abrindo. chega nesse ponto? Olha, é quando você olha assim, que nem para nós, hoje que estamos mais fixados na causa animal, quando você chega lá, eles vêm te receber. Eles demonstram aquele olhar de carinho, sabe? O olhar de agradecimento. Você tem que ir lá conhecer, você vai entender. Já fui? Já foi lá? Uhum. Ótimo. Eles te olham assim de uma forma, tipo assim, obrigado, tia. Sabe? Parece que a gente escuta eles falando assim, com aquele olharzinho doce, sabe? Aí eles vêm, morde a barra da calça, puxa o sapato, você entende? Te lambe, te pula. Aí todo mundo quer colo, ao mesmo tempo, quando chega lá. Uma loucura. Nossa, chega lá e todo mundo vem, aquela recepção e aquele negócio assim. Então, é ali que você tira a sua coragem de falar assim, eu não vou desistir. Tenho certeza que para vocês também, quando vocês vê lá aquela turma toda animada, aquela turma toda com os pratinhos cheios, que você fala assim, gente, hoje eles vão dormir todo mundo de barriguinha cheia. Isso é satisfatório. Para nós que trabalhamos realmente como voluntários, isso para nós é satisfatório. É saber que nós estamos dando um acalento. É saber que você está levando algo que preenche, nem que seja o vazio do estômago, naquela hora de necessidade. Mas é ali que vem a força, é ali que vem seu entusiasmo, é dali que vem as ideias para você falar assim, nossa, eu tenho que fazer um projeto sobre isso aqui. E preenche sua alma também. Com certeza. Você dorme leve. Gente, o dia que a gente consegue fazer assim aqueles resgates, assim, sabe? Que, meu Deus, quando você olha assim, você fala assim, Senhor, tem que dar força até para nós ir lá pegar o cachorrinho, né? Nós temos a Eunice, que entrou em contato. Só para você ver como as coisas andam juntas. Eunice foi fazer um resgate de um animal, chegou lá, encontra uma situação no lar da família, entrou em contato com quem? Com Núbia. Porque eu já acompanhei essa menina, ela já faz parte do projeto, né? Então, ela já fazia parte do arroz carreteiro, que todo sábado a gente pegava, enchia a caminhonete de comida, de panela de arroz, né? E saía no Vila Nova entregando. E cada um ficava com seus pratinhos aguardando. Mas eu quero voltar novamente
a fazer isso. Aí ela entrou em contato comigo, a filha tem deficiência, e aí pra gente recardar um ar-condicionado para essa criança, porque devido ela não tem movimentação, padre, ela não anda, fica só acamada. E nisso, por causa do calor, então, aí eu até falei para ela, falei assim, olha, vamos fazer um bazar, a gente consegue umas roupas, umas lojas, e aí a gente recarda, vamos fazer um bazar e a gente vai lá e compra o ar-condicionado e instala para essa mãezinha, né? Inclusive, eu vou até procurar ela de novo para a gente já organizar esse bazar, né? Quero até que você esteja nesse bazar para a gente estar organizando, o padre também, né? Vocês, para a gente poder comprar o ar dessa criança para colocar lá, para, né? E depois a gente ir lá filmar, mostrar, porque ela São necessita. coisas assim muito anônimas, parece, né? As coisas acontecem, parece que assim, muito na calada. A gente não consegue chegar nesse grau social que vocês chegam. A impressão que eu tenho é isso. Que a gente tem uma visão muito superficial da sociedade. A gente considera números, classe A, B, C ou D. E números. A gente não consegue adentrar, de fato, o que a sociedade está vivendo. Porque quando a gente vê números, é uma coisa. E quando você enxerga a dor de alguém, muda completamente, né? É algo que eu sempre reflito, né? Nós deixamos de ser empáticos, né? E o que é ser empático? É sentir a dor do outro, né? Não chorar com o outro e dizer, ai, coitadinho, o bichinho, não sei. Não, não é isso. É você sentir a dor do outro e você fazer com que aquela dor seja sanada de alguma forma, né? E o nosso trabalho, ele se faz nos bastidores, né? Total. Total nos bastidores, né? É algo que nós trazemos para as pessoas, não uma atenção para quem está fazendo o trabalho, mas a atenção é voltada para quem vai receber esse trabalho, né? Porque o que nós queremos realmente é sanar a dor de um animal, é sanar a dor de uma pessoa. Sem contar, né, padre, que eles verem na gente algo assim, uma saída tão quando eles chegam na gente, eles veem a gente como se a gente fosse um anjo. Nossa, irmã Núbia, a senhora é um anjo. Não, minha filha, não, tô longe de ser anjo. Mas, assim, eles verem que a gente pode abraçar a causa e ajudar. É igual falou, né? Muito não. Eu já recebi vários nãos e tentei, falei várias vezes, ai, vou desistir. Mas eu, todos os dias, o Senhor, parece que eu levanto e tenho milhões de ligações, assim, Nube me ajuda, Nube me ajuda, Nube me ajuda. Então, assim, eu não posso Mas sua vida hoje, Núbia, ela é voltada exclusivamente para isso? para isso. Voluntário, não ganho nada. Ganho recompensa do Senhor. É o melhor, Mas você né? cuida da sua casa Cuido da minha casa, da minha família. e o resto é E isso. aí, o resto, à tarde, quando eu deixo as crianças alimentadas, tudo arrumadinho, aí eu vou correr atrás das coisas para as pessoas, né? Que é uma cesta básica, um médico, várias questões assim que você fala, meu Deus, tem coisas assim que você fala, é muita, E qual né? foi o momento que mais te marcou, assim? Digamos assim, que você ficou entre a cruz e a espada e, tipo, sabe aqueles momentos assim que você fica sem saber para onde ir, ao mesmo tempo você sabe um desespero e ao mesmo tempo confusa, com uma dor e não sabe para quem mais pedir ajuda, sabe assim o que eu quero dizer? Sim, eu acho que tem certas situações assim que eu vejo, igual mesmo de abuso mesmo, deparei com uma criança. E eu cuidei dessa criança e ela não falava, ela chorava o tempo todo, ela me abraçava e ela, tipo assim, ela falava assim, me leva para sua casa. Criança de quantos anos? Mais ou menos uns 6 anos. Me leva para sua casa. E naquele momento eu não sabia o que fazer, porque na verdade eu não poderia tirar aquela criança daquele lugar. E o abuso era no Era próprio o lar. abuso, era ali, e eu não poderia. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, falei, olha, a tia vai cuidar de você, né? Foi o que eu fiz. Eu falei com a mãe, eu falei com ela, pedi para ela entrar em contato com a polícia, fazer algo. Ela
porque para a mãe também era surpresa. Ela falou para mim que não sabia. Mas aquela criança, todos os dias que eu ia visitar ela me abraçava. Se chegava Ela perto de falava você. assim: Tia Núbia, eu quero morar com você. Aí eu explicava para ela, falava assim: minha filha, não tem como você morar com a tia, porque você tem a mamãe, e aí é meio complicado, não é assim, eles não vão dar você para mim. Mas assim, e até hoje ela me abraça, ela fala assim: Tia Núbia, você é meu anjo. Eu falo: "Ô, minha filha, obrigada." E a gente sempre é, faz a festinha deles final de ano, que é na Pizzaria Bela. A gente fecha a Pizzaria Bela lá e leva em crianças, que é deles, é o projeto, e ela vai todo ano. Então hoje ela já tá maiorzinha. Então hoje ela já tá bem superada, ela fala: "Nossa, tia, E permaneceu com a família. tá com a mãe, mas assim, separou, a mãe separou da E pessoa, a né? pessoa foi punida? Da pessoa, eu acho que levaram embora, foi preso. E assim, graças a Deus, e essa criança hoje, ela pelo menos ela sorri. Era difícil de ver um sorriso nela. Isso me entristecia, porque tinha dia que ela falava assim: eu queria só ser feliz. Então, assim, a gente olhava e falava: meu Deus, o que que faz, né, pra você levar uma alegria para criança? Eu tentava levar o que eu tinha, né? Porque eu também fui abusada também na minha infância. Eu, com 9 anos de idade, eu fui abusada. Então, o que eu passei para ela foi tipo assim: nós temos que ser forte, né? Nós vamos conseguir. Aí eu fui explicar para ela. Hoje eu expliquei para ela, porque eu também já tinha passado, tal. Ela falou assim, eu falei: olha, e tem psicólogo, tem pessoas que você tem que procurar. Hoje ela está fazendo, né, padre? Inclusive, indo no psicólogo, tá tratando. E ela tá super bem hoje, Você graças a transformou Deus. todas as suas feridas É, em armas sim. para ajudar o O próximo. próximo. E eu amo fazer isso. Quando eu não faço, eu adoeço, sabe? Tem coisas assim que eu falo assim: amor, tem dia que às vezes eu tô com a minha geladeira lá, carne, tem assim, aí chegam no meu portão, sabe onde moro, né? Ô, tia Nubia, hoje lá em casa não tem nada. E peraí. Vou lá, o meu marido fala assim: mas cadê a carne? Eu falo assim: eu dividi, eu dei. Ele falou assim: amor, mas todo dia você dá. Eu falei assim: amor, vamos dar, no que nós tiver que nós dá. Aí depois eu ganho um monte de coisa. Você não tem apego Não tem. Eu material. dou. Se tiver alguma coisa lá, eu dou tudo, padre. Eu levo assim: pode levar. Eu dou roupa, dou sapato, dou tudo. E eu acho assim o máximo, porque eu não tive. E aí, quando o Senhor me colocou numa situação que eu vim pra cá, que eu não tinha o que comer, não tinha o que vestir, Deus colocou pessoas para me dar. Colocou pessoas para me ajudar, para vestir, para alimentar meus filhos, que tinha dia que eu não tinha o que comer e meus filhos também não tinham. E eu via eles chorando. Então, assim, hoje eu vejo a situação deles, eu pego e falo assim: Senhor, o que que é uma pizza para eles? A gente vai todos os dias comer uma pizza. A gente pode ir comer, pagar. Eles não, a oportunidade deles é final de ano. Então a gente fecha a pizzaria, leva eles. Você tem que ver a alegria dessas crianças comendo pizza. Você tem que ver eles. Todos os dias ele pergunta: tia, tá chegando o final do ano? Tá, minha filha, nós vamos fazer a pizza. Padre, a Núbia levantou uma questão aqui muito importante, né? Porque como vocês lidam com todo tipo de família, essa questão de abusos, infelizmente, é algo que acontece também. E esse fato dela ter pego todas as dores dela e transformado em amor é algo que é possível. Embora muitos. Existe aquela frase do Augusto Cury, né? Que pessoas feridas ferem pessoas, né? Então ela usou o contrário. Que ótimo, né? Mas como é que a gente pode usar as nossas dores e transformar em amor como a Núbia fez? E aí eu Como trago, psicólogo aí, né? um autor chamado Viktor Frankl, né? O autor que desenvolveu a logoterapia, Sim. né? Que ele esteve em um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial e lá ele encontrou o sentido para a vida dele. Mais uma vez, não tem como sair da palavra esperança, né? Quando nós descobrimos um sentido para a nossa vida, e esse sentido muitas vezes ele é descoberto nos piores momentos.
quando olhamos para todos os lados e percebemos que não existe mais saída, né? O ser humano ele tem dentro de si um movimento que a gente diz de holístico, ou seja, sempre está em movimento, ele é completo. E esse movimento, quando ele não está parado, né, ele para quando adentramos numa depressão, ele para quando adentramos numa crise existencial muito profunda. E enquanto está esse movimento, nós conseguimos ir buscando aos poucos, como eu disse, cada pessoa descobre uns mais rápidos, outros mais devagar, porque cada um tem o seu próprio tempo, né? Cada um tem o seu tempo necessário para que essas feridas sejam curadas, sejam cicatrizadas. A Núbia encontrou essa forma de cicatrizar essa ferida, né? Outras pessoas encontram de outra forma. Às vezes não é o trabalho voluntariado que vai fazer isso, mas outro tipo de trabalho que também ajuda outras pessoas de outra forma. Sim. Né? Então, é esse movimento holístico que eu digo que faz com que as pessoas vão encontrando as suas saídas e vão encontrando esse sentido, sabe? Vão buscando esse sentido dentro de si. Porque eu sempre digo no consultório, a resposta não se encontra fora. A resposta se encontra Sempre dentro de cada um de nós. Né? A nossa tendência é procurar fora, Mas sempre está dentro de nós. Sempre está dentro. Porque só nós mesmos é que nos conhecemos. Não é o psicólogo que vai ler a sua mente. Eu sempre digo na terapia, olha, 99% da terapia, para que ela dê certo, é sua função. 1% é que é do psicólogo. Porque todas as respostas estão dentro de cada um de nós, dentro do nosso interior. É que a gente muitas vezes não quer olhar, né? Sim, nós temos medo de nós mesmos, exatamente, né? Porque quando a gente olha, imagino para a Núbia, por exemplo, falar isso assim, exatamente, não é algo fácil, entende? É algo pesado você chegar e falar, olha, eu passei por isso, eu vivenciei isso, entende? É você se, né, tirar a sua máscara e essa sou eu. Mas não é todo mundo que tem coragem de admitir as dores, as feridas que carrega e prefere colocar uma armadura e ir para a vida. E pessoas amarguradas, pessoas com rancores, né? E pessoas que estão por aí, muitas vezes, cometendo atrocidades, ferindo as pessoas, até mesmo da forma que elas foram feridas, porque elas não entenderam sobre perdoar. E eu acho que tem um filme que fala muito bem sobre isso, que é A Cabana. Sim. Né? Eu acho que é um excelente filme, Sim. assim, para a gente fazer uma reflexão sobre a vida, sobre Jesus, sobre perdoar, sobre tudo. Acho que aquele filme, Sim. quanto mais a gente assistir ele, mais a gente entende um pouco, né? Sim. Você já passou por alguma situação assim, Rejane, de chegar assim e falar, meu Deus, o que eu faço? E agora? Já. Um momento onde a associação estava passando por uma dificuldade assim de início, sabe? E o local que nós tínhamos para deixar os animais era urbano, né? Era uma casa que nós tínhamos alugada com um quintal grande. E a gente tinha bastante denúncia, e o pessoal reclamava, barulho, e várias outras situações. A polícia já foi lá conversar com a gente tentou explicar, a situação estava acontecendo. E nesse período de grande dificuldade, eu tive que me ausentar por 1 ano e pouco da associação, por motivos pessoais. E assim, aquilo me doía muito, porque eu via que tinha tanta coisa acontecendo, e eu de pés e mãos atados. Falava assim, meu Deus. Né? Eu falei assim, mas no momento oportuno eu retornarei, né? E daí sempre... eu fiquei um tempo assim que eu não conseguia olhar a rede social, eu não conseguia ligar para as meninas para saber, assim, porque era tanta coisa, era tanta situação, e tipo assim, eu falava assim, gente, o que vai adiantar eu só estar sabendo? Eu não tô podendo fazer nada, eu não tô lá para ajudar. Então, assim, para mim foi difícil. Foi um momento, assim, que eu senti que falei assim, meu Deus,
será que eu vou deixar essa missão que eu quero, porque é algo que eu gosto de fazer? Gente, para mim é tão prazeroso estar lá. E assim, mas passou. Agora a gente está aqui de novo, já tem 1 ano e meio já que eu retornei de novo, trabalhando, correndo atrás, fazendo o projeto acontecer, apoiando, divulgando, pedindo. Mas foi um momento assim que para mim assim foi doloroso, tá longe. Imagino. Eu quero saber, no próximo bloco, se algum desses voluntários já pensaram em desistir. Mas nós vamos falar sobre isso, no próximo bloco. É rapidinho, a gente já volta. There's no place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all. Olá, bem-vindos a Maena Joias. Hoje vou mostrar para vocês nossa loja física, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar qualidade, exclusividade e sofisticação para vocês. Aqui na Maena Joias, vocês encontram um ambiente elegante e aconchegante, perfeito para escolher aquela peça especial. Nosso espaço foi pensado para que você tenha uma experiência única. Temos uma curadoria incrível de joias e semijoias para todas as ocasiões, desde peças clássicas e atemporais até tendências do momento. Se você ama óculos estilosos e de alta qualidade, vai se encantar com nossa coleção. E claro, nossas bolsas Vitor Hugo, sinônimo de elegância e sofisticação. Estamos localizados na Avenida Centro-Oeste, número 64, Centro de Compresa. Venha nos visitar e conhecer todas essas maravilhas. Será um prazer receber você. Em Confresa existe um lugar onde a sua casa ganha vida, charme e personalidade. Seja bem-vindo a Canto Decor. Aqui, cada detalhe importa, desde a mesa posta que transforma refeições em momentos especiais, até utensílios pensados para facilitar o seu dia a dia. Para deixar tudo ainda mais aconchegante, temos uma linha completa de perfumaria para o lar, cama, mesa e banho, com bom gosto, qualidade e aquele toque de cuidado que só a Canto Decor oferece. E se a ideia é presentear, aqui você encontra opções lindas para todos os estilos e ocasiões. A gente também está sempre pronta para te ajudar nas demandas do cotidiano, seja em casa ou na sua empresa. E claro, a decoração é nosso forte. Quadros, almofadas, tapetes e peças que deixam seus ambientes ainda mais bonitos e acolhedores. Canto Decor. Amor em cada lugar. De volta aqui com o programa Conversa Franca, hoje falando aqui de um tema emocionante, digamos assim, né?
É um programa voltado para o coração, é um programa voltado para o próximo. Estamos falando de propósito, porque eu acho que o voluntariado se trata também de propósito, né? A pessoa tem que estar muito alinhada com aquilo que ela está fazendo, porque dá para ganhar dinheiro, por exemplo, sendo voluntário? Não. Não, Não mesmo. dá. Também não. A gente tira do bolso. Verdade. Porque muita gente pensa assim, como sobreviver sendo voluntário? Por isso que eu perguntei. A Núbia, por exemplo, né? Ela cuida da casa dela e o restante do tempo dedicado ao voluntário. Mas aí seu esposo dá conta da casa, né? O padre, Eu tenho a congregação que nos dá esse suporte para que a gente possa se doar completamente, né? a Rejane, é esteticista, Sou esteticista e trabalho também em uma outra empresa, né? São 2 empregos aí e mantendo. e nas horas Nas horas vagas, que não é horas que não são vagas, horas seriam as horas vagas, de descanso. exatamente, a gente tá lá. Sábado, domingo, feriado, né? De manhã, às vezes você fala assim, nossa, hoje eu tô de folga do serviço, né? Aí você fala assim, nossa, mas amanhã às 7 horas eu tenho que ir lá pra associação. Aí você levanta no ânimo, né? Fala, vamos lá, tem que fazer, vamos fazer. Na visão de vocês, como o voluntariado muda comunidades? Olha, eu acho que através de cada atitude, não nossa, mas o reconhecimento daquela pessoa que recebeu o serviço, sabe? Porque automaticamente ela muda por si só, né? Por exemplo, aqui na Paróquia São Sebastião nós temos o projeto de karatê, porque o padre também é faixa marrom em karatê. Gente, esse né? padre, não, peraí, Ele deixa tem eu contar um várias pouco do padre. funções. O padre é o seguinte, o padre ele é padre, tá? Ele tem 30 anos, apesar dele falar que tem 38, mas eu desconfio que ele tem 30. Ele é surfista, ele é tocador de sanfona. O que mais que ele é, gente? Crossfiteiro, psicólogo, agora está aprendendo a pescar. O que mais, padre? Não, só, né? Tá bom. Só. E o tempo para descansar, padre? E voluntário e padre. Meu Deus do céu, viu? E aí, né, com o projeto de karatê pela paróquia, né? Karateca. Karatê, né? Karateca. Meu Deus Né? do céu. Nós temos aí 60 crianças, né, que nós atendemos. Eu sou professor, né? E eu percebo que assim, a cada exemplo que a gente tem lá, né? Inclusive tem alunos evangélicos também que estão participando lá também do projeto. Que bom. Né? Então, a cada momento, né, que a gente chega, que a gente vê o brilho no olhar deles, nós estava com a dificuldade de conseguir os kimonos, porque é um pouco caro, pedimos Sim. doação, e vamos àquela questão de se humilhar, de pedir, de implorar, de bater com na nós mesmo, né, porta, né? padre? É com a gente mesmo. Padre, mas diz que os humilhados serão Serão exaltados. exaltados. Pois é, então Somos assim, nós. e aí chegou todos os kimonos, aí para acabar os correios entraram em greve, demorou, e os coitados, né? E aí ontem foi o primeiro treino, todos com os kimonos. Sério? Né? Então, assim, foi uma alegria para eles. Assim, a gente vê o brilho no olhar. Então, é essa mudança, né, que o projeto traz, né, além do respeito, além da espiritualidade que nós colocamos também no É tatame, um né? conjunto, né? É um conjunto. E os pais vão assistir também. Né? Então, para participar do projeto, precisa estar bem em casa, com os pais, é uma exigência. Precisa estar bem na escola também, nas aulas. Então, assim, é um simples gesto que nós fazemos, mas que traz uma mudança grande, não só na pessoa, mas na sociedade. Né? Porque os coleguinhas da escola, ó, ele tá fazendo karatê, como é que é? E ele vai passar essa experiência, lá é muito rígido e tal. Esses dias, quando um conversa, logo no início, né, um conversava assim, todo mundo vamos pagar a flexão de braço. Ah, mas foi ele que pagou. Eu digo, não, mas nós somos uma família, é um grupo, se um erra, todo mundo tem que paga. pagar. Nunca mais Era igual conversaram, foi antigamente, ótimo. né? Um apanhou, então passa aqui que todo mundo vai apanhar também. Então, assim, esse respeito que vai gerando essas mudanças, né, internamente,
né? Legal. Camila, eu também quero trazer aqui uma novidade do Centro Espírita Francisco de Assis. Nós estamos construindo a nossa sede, né? Graças a Deus está saindo do Fiquei papel. sabendo, a Raica disse que mudou agora as reuniões para casa dela. Estamos. Aí eu fiquei pensando, gente, você vê, quando a pessoa assim, ela se doa para fazer algo, né? A gente é capaz de fazer tantas coisas, né? Como abrir o espaço até da nossa casa, fazer reuniões, enfim, né? De fato, abrir. Não, a Raica eu sou como suspeita para falar sobre, né? Que a gente tem aí uma jornada junto. Além de tudo, somos amigas, né? Confidentes, enfim. Trabalhamos juntos, criamos projetos juntos, vamos atrás juntos, tem que fazer, vamos fazer. Nos conhecemos através da questão do centro espírita, né? A espiritualidade nos uniu, né? Começamos estudando em uma área da casa de uma pessoa que também lá nos conhecemos. Essa pessoa foi embora e nós ficamos meio sem saber para onde vamos, nos juntamos. Não, vamos alugar uma sala? Vamos alugar, vamos. Aí comecemos lá e tá, vai em cima, vai embaixo, aí cadê a documentação? Aí não tinha um outro centro aqui, vamos atrás desse outro centro para ver como é que tá essa situação. Aí fomos atrás desse outro centro, como que era, cadê a documentação, vamos organizar. E abrimos o Centro Espírita Francisco de Assis. Por 7 anos a gente ficou em um local, né? Uma casa que nós alugávamos. Mas disse que para toda ação precisa de um movimento, né? E nós estávamos cômodos lá para nós pagar o aluguel, tal, tava tranquilo, né? Correr atrás do quê? De lote, de construção, nossa, tá tudo tão difícil, né? Aí a dona da casa falou assim: olha, vocês têm até o final do ano para me entregar a casa que eu vou voltar para Confresa. Depois de 7 anos, a gente lá totalmente acomodadas. Agora, meu Deus, como é que nós vai fazer? Onde é que nós vai colocar tudo isso? O que que nós vai fazer? Aí foi aquela confusão mental, assim, pensando, todo mundo pensando, juntou diretoria, vamos ver o que que faz, vai em cima, vai embaixo. Aí nós tínhamos os lotes, que já era dessa outra centro espírita que já tinha antigo, eles passaram para nós, fizeram a doação para nós, né? Documentamos tudo certinho. E está saindo do papel. Está virando uma obra. E nessa obra já tem uma quadra de areia que nós estamos construindo para as crianças. A gente também tem um projeto, já trabalhávamos antes, né? Com uma pequena evangelização onde a gente levava o lanche fraterno, né? E tentava fazer alguma coisa, né? Ali nos setores. Tivemos que parar por um tempo, né? Mas agora, a hora que voltarmos, é força total. Né? Essa quadra, a gente já... Inclusive, eu quero agradecer ao Gersino, que está aí nos apoiando grandiosamente, tomou frente da obra, falou, me dá aqui que eu vou fazer. Vamos fazer juntar todo mundo, e todo mundo ajudando, o pessoal ajudando, a população espírita ajudando, né? Outros católicos que nos apoiam ajudando, evangélico ajudando, tá todo mundo envolvido na obra, né? Eu acho que isso que é o mais importante, sabe? Eu acho que um ajudando o outro, cada um se dando a mão, como vocês entraram no entendimento da feijoada, né? Como a Núbia entrou lá na igreja na época das enchentes lá no Rio Grande do Sul. E eu acho que solidariedade, eu acho que você cuidar do outro diz muito mais a respeito de pessoas, de coração, do que de religião, né? Religião, cada um tem a sua, né? A gente tem que respeitar. É uma doutrina, não é assim, padre? Eu acho que existem doutrinas, né? Cada um tem aquela que se identifica mais. Agora, o importante é isso, é a gente ter uma união para que a gente possa salvar crianças, como a Núbia falou aqui desse menino que estava a ponto de se enforcar, né? Tirar essas crianças, como o senhor falou, que está levando para fazer karatê, você com esse projeto lá dos animais, que precisa esse olhar, né? O Pereira aqui da clínica também, que ajuda muito, eu percebo. Nossa, o Pereira é um anjo. Mascote, né? Ele que é um ajuda anjo. muito. Então, acho que é isso, é você envolver. Uma comunidade se faz dessas personagens que se encontram
e trocam experiências e estão motivadas a uma causa, né? E cada um entra com aquilo que tem de melhor para colaborar e para que isso vire realidade. E eu gostaria de saber de vocês que projetos sociais precisam, assim, mais hoje, precisam de um olhar um pouco mais atento hoje. Bom, para nós, na causa animal, a gente preza muito pela castração, né? É um meio da gente evitar uma super, como diz outro assim, população de animais, né? Conseguimos agora, depois de mais de ano correndo atrás, né, desse projeto de castração, chegou até nós agora. O recurso já está na conta, né? Um recurso aí que foi encaminhado pelo deputado Eugênio, e ele veio assim numa hora fabulosa. A associação está estruturada, com questões de documento perante Receita Federal, tudo certinho, tudo legalizado. Então, assim, para nós foi uma porta que se abriu imensa diante disso, porque como nós conseguimos essa emenda, ganhamos mais olhares, né? Já temos aí mais pessoas interessadas no projeto, já querendo saber como é que acontece, o que está precisando. Então, assim, isso vai abrindo portas para nós. Então, Com certeza. foi fabuloso. Sem contar que o projeto Castração, ele não é um projeto para agora. Ele é um projeto futuro. Porque eu castro hoje, mas o futuro é onde eu vou diminuir esses abandonos. Sim. Porque hoje a gente resgata aí ninhadas de 12, 15, né? Quando é pouquinho, é 3, 4, né? Mas assim, e daí vai superlotando, superlotando. Então, a gente fazendo esse trabalho e fazendo essa conscientização, porque junto com esse projeto vem a conscientização, né? Estamos trabalhando aí com as famílias de baixa renda, né? Já foi feito já a primeira etapa das inscrições, o pessoal lá na Câmara Municipal cederam para nós o espaço lá, né? Fizemos já a primeira etapa, que foi o pessoal ia lá para cadastrar quantos animais, macho, fêmea, porte grande e tal, pegava a lista do que tinha, como é que ia fazer, como é que ia proceder, e agora só estamos esperando a liberação, organizando os cadastros para começar as castrações. Maravilha. Parabéns ao deputado estadual, doutor Eugênio. Ele tem feito aí importantes trabalhos aqui na região do Araguaia, é um deputado que tem um olhar bastante humano, né? E prova disso inclusive, essa emenda voltada para os animais, porque isso causa impacto na sociedade. Ele também doou recentemente, se eu não me engano, acho que foram... Agora não me lembro se ficou 400 mil ou 4 milhões para operações oftalmológicas aqui da região do CISAX, que pega esses 7 municípios aqui. Então é um trabalho que já foi feito, né, para ver quem vai precisar para fazer cirurgia de cataratas, epiterígio, que chama, né? Enfim, são projetos que envolvem a questão social e isso é muito importante. Ele é médico, né? Então, o médico ele costuma ter esse olhar também mais social. E, recentemente, agora vai haver aí um festival Sons do Araguaia, que também é um projeto dele, voltando, né? Trazendo a cultura do Araguaia. As pessoas podem se inscrever com letras musicais, podem se apresentar com canções. Então, são estímulos, né, para levar as pessoas a buscarem mais também. Até a PAI também, né? A PAI ele está também buscando a questão da construção lá. Não só da construção, Nubia, ele está com trabalho também junto à questão autismo, das né? mães e dos pais autistas. Então, ele tem pego aqui, feito um trabalho bem, bem bacana aí por essas pessoas que precisam de uma atenção aí. Vou dar um abraço para o meu amigo aí, o deputado doutor Eugênio, que tem feito um trabalho importante aqui na região do Araguaia. Bom, falamos bastante
E agora chegou a hora da gente agradecer os nossos patrocinadores. Em primeiro, né, lógico, quero agradecer aqui a Patrícia, lá da Fashion Store, a loja que me veste e que deixa eu assim bem linda para vocês, porque a minha autoestima tá alta também. Quem vê até pensa, viu, gente, que eu tenho essa autoestima tão alta desse jeito, né? A Fashion Store veste masculino, feminino, roupas para você ficar em casa, roupas para você que precisa participar de algum evento especial, enfim, é uma loja com uma etiqueta maravilhosa, assim, chiquíssima, como diz a nossa Cíntia Chagas. A Fashion Store fica na rua Helena Barcelos da Cunha, número 4, no centro de Confresa, viu? Então, não se esqueça, visite a Fashion Store se você ainda não conhece. E os preços são também de uma ótima qualidade, viu? Cabe no seu bolso. E ela tá me vestindo também hoje, hein? Você também, A Núbia Núbia? Chuchu, ó. Ah, Chuchu de Fashion Store Patrícia, hoje. agradecer ela também. Querida, Uma né? bênção. Bênção Uma mesmo. bênção. A Karen também, lá da Fashion Store, obrigado, viu? Mandar um abraço também para a Unividas Laboratório de Análises Clínicas, para Mário, Alexandre, é lá que eu faço os meus exames laboratoriais, confio, acredito, né? Uma empresa séria que também está aqui na região há muitos anos, é um dos laboratórios aí mais tecnológicos que a gente tem e que já está construindo, inclusive, sua sede própria, acreditando na região com a vinda do hospital regional. Então, é óbvio que eles precisam ter um laboratório de ponta. E, pensando nisso, já estão construindo aí sua sede própria. Lembrando que o Unividas é o único que faz aqui exames hormonais. E o resultado fica praticamente pronto no mesmo dia. Então, procure o Laboratório Unividas em frente ao Hospital Municipal. Garganta tá uma beleza. Também a Canto Decor, da minha amiga Juliana, a Zugo Store, celulares, acessórios, iPhones novos, usados, aquele que cabe no seu bolso você encontra lá. E, além disso, eles também estão com a Starlink, para você que quer ter uma internet de qualidade, você que precisa ter na fazenda, para você que anda aí com carro em viagens, precisa de internet de boa qualidade, eles têm lá a pronta entrega, a Starlink. Também agradecer a Maena Joalheria, que está desde 2019, né? Referência em sofisticação em Confresa, trabalha com joias em ouro 18 quilates, semi-joias de alto padrão, prata 925, além de acessórios exclusivos da Vitor Hugo, óculos, relógios das principais marcas e que também compõem o meu visual aqui. Tudo para a gente ficar um pouquinho mais bonito para você que está aí do outro lado. Também a AgroSemear, agricultura com inovação e compromisso com o desenvolvimento da nossa região. Agradecer também ao Elias Rodrigues Silva, nosso fotógrafo oficial aqui do programa Conversa Franca, que faz essas fotos lindas e deixam aí o nosso programa mais belo ainda, né? As fotos do feed lá no Instagram ficam ainda mais bonitas, mais profissionais, que é a nossa intenção, deixar o programa cada vez mais profissional. E você que quer contratar o Elias, é só entrar lá no Instagram dele e solicitar o seu orçamento. Ele faz cobertura de eventos, de festas de aniversário, casamento, enfim, converse com ele lá, é um bom profissional e eu super indico. E também, deixa eu ver quem mais aqui, o Ponte do Sabor, que fica lá na Avenida Canaã, no centro de Confresa. Todo mundo conhece a Ponte do Sabor, quem que não passa lá para fazer um lanchinho, né? Ou de manhã, ou à tarde. Um abraço para a Luciene, a Lucélia e toda a equipe. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. E para a gente terminar, eu queria que vocês dissessem para mim a diferença entre ajudar por ajudar
e se comprometer com uma causa? O ajudar por ajudar, ele é fácil, né? Você vai lá, coloca alguma coisa, doa um valor em dinheiro ou aquilo que está te sobrando, né? Agora, quando você toca no seu coração, que você se doa, que você se dedica, que você compartilha, que você está de corpo e alma presente, é diferente. A emoção é diferente de ser sentida e de ser vivenciada. Hoje você com certeza está numa causa. Com certeza. Hoje eu estou aí diante de duas causas que eu não abro mão. Uma é a causa animal, a outra é a caridade, né? Que sem ela não conseguimos ir adiante. Acho que é bem isso que eu falei anteriormente a respeito da empatia, né? Quando eu ajudo somente por ajudar, eu não sou empático com o outro. Eu não vivencio o sofrimento do outro. E quando eu assumo uma causa, né, eu adentro no sofrimento do outro, não sofro juntamente com o outro, mas o ajudo a sair desse sofrimento. Então acho que vai muito mais por esse caminho também. É a Núbia? mesma coisa. Quando você faz por amor, né? É uma causa. Essa causa, você vai lá, você faz e você sabe, você vai querer fazer acontecer e você pede Deus e quando Deus está no controle de tudo, as coisas vão abrindo, as portas vão se abrindo, né, Padre? E tudo vai dando-se um jeitinho. Então, assim, fazer a obra por amor é totalmente diferente de você, às vezes, ir lá e fazer, eu vou doar, às vezes eu dou aqui, mas se você ter contato, é muito bom, é muito prazeroso você sentir, ver a necessidade do irmão, do seu próximo. Então, é gratificante. Só Deus. Talvez muita gente está nos assistindo e pensando assim, nossa, eu queria tanto ser assim, eu queria tanto poder fazer isso. De que forma eu posso? O que vocês diriam para essas pessoas? É fácil, né? Tipo, igual, eu creio que a gente tem, igual, eu vou voltar a fazer o arroz, né? Como o padre tem outros trabalhos sociais, a irmã tem. Então, assim, ser voluntários, né? A gente sempre precisa, não só na ajuda Mas tem gente que financeira. não sabe por onde começar, Mas Núbia. assim, chega até a gente olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu tenho certeza que se chegar no padre, tem alguma coisa para fazer? Tem. Milhões de coisas para fazer, né, padre? Com certeza. E eu acho que é bem por aí, assim, É se colocar à se colocar à disposição. disposição. Não só às vezes no financeiro, mas assim, até a pessoa mesmo, igual mesmo você falou no começo, falou assim, não sei se eu consigo lidar com essa situação, tendo. Pois eu falo, Camila, é prazeroso. Eu creio que se você tiver um contato com esse tipo de coisas, muitas coisas assim que você vai ver, você fala assim, meu Deus, eu não passei por nada na minha vida e assim, sou grata ao Senhor de estar aqui hoje, ter uma casa abençoada, de ter um lar edificado. Então, assim, é muito prazeroso. Um dia tenta fazer só assim, só vai para você ver como é prazeroso. Você vai se sentir um ser humano totalmente diferente, assim. É bom demais. Eu gosto mesmo, eu gosto de ajudar. A minha questão só é porque eu tenho um lado emocionado. Então, eu acabo me envolvendo. É igual o padre falou ali, né? A gente tem que ter empatia, sentir o sofrimento, porém não se envolver com o sentimento. E eu tenho uma questão. Eu vejo o sofrimento e entro no sofrimento. Então, eu sofro junto com o outro. Então, para mim é mais melindroso, sabe? Lidar com algumas questões. Eu tenho que ser. A gente tem que entender as nossas fraquezas, né? Então, isso eu tenho que trabalhar ainda, porque eu não consigo ver coisas e não sentir, por exemplo. Elas me machucam. E aí eu entro na dor do outro, entende? Mas eu vou te levar um dia, você vai sentir, você vai falar assim, valeu a pena. Não, mas eu já Sim, fui, já não, com certeza. participei, eu Eu falo assim, entendo o que você está falando. é para você interagir mais assim, para você ver o quanto é prazeroso estar com aquela família, assim.
né, padre? Tipo, viver, não só viver aquilo que eles estão sentindo, mas ver a necessidade, ajudar, poder dar um abraço e dizer, olha, vai dar tudo certo, confia, se eu passei, você vai conseguir, né? Hoje eu tô diferente. Então, assim, eu empatia, igual o padre falou, empatia mesmo pelo ser humano, pelo seu próximo. E hoje acabou isso. É muito difícil você achar um que quer abraçar a causa do outro, né? Sim. Tá difícil. Mas eu creio que ainda existe, porque nós estamos aí, né, padre? Então, assim, Hoje as pessoas não têm paciência nem não tem, de não ouvir tem, a não gente, tem. muitas vezes, né? Sim, sim. Você quer acelerar no 2.5, 3.0, tudo é muito rápido, vamos, te dou 5 minutos, 4 minutos pra você falar o que você tem para Mas é igual eu falar, falo, eu tô acho que é correndo, Deus. não é assim? É pressão, 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 tipo, a gente não tem mais aquele tempo para conversar, para você apresentar alguma coisa, olha, eu tô aqui, né? Resume. É Deus, né? Eu Já creio pensou que... eu resumindo as coisas? Que loucura. Não, padre, você entra É nessa verdade. situação. Eu acho que esse serviço que nós fazemos de voluntariado, ele nos ensina a sermos humanos novamente. Também acho. Eu acho que é até algo estranho a gente, um humano, dizer que a humanidade está deixando de ser E humana, é verdade. né? Então, esse trabalho que nós fazemos, ele nos ensina a ser humano, né? E como fazer isso? Procurando, né? Eu acho que o primeiro passo é você hoje com a internet, com as redes sociais, com as mídias, tem tanto serviço de voluntariados no Brasil, né? Então você pode entrar aí na internet e você pode procurar ir até essas pessoas. E eu tenho certeza que todos os voluntariados vão lhe acolher de braços abertos, porque trabalho não falta, né? Não falta. Falando em trabalho, é dar banho naqueles bichinhos tudo, tá? Eles tomam banho, então assim, todo sábado... Não, mas não nasci com isso, não. Não nasci pra isso. Já tô. Eu sou franca. Não nasci. Não nasci pra isso. Pra Gente, mas cuidar assim, de- todo sábado o recanto é aberto para visitação, para ajudar, porque assim, temos alguns animais que eles ficam fechados. São mais grandes, mais bravos, quer brigar com todo mundo. Ah, Aí no sábado a galerinha vai para lá, coloca a coleirinha, tal, bonitinho, vai todo mundo passear. E a gente conta com o apoio dos voluntários, né? Dos amigos aí. Vai dar banho. Ah, quantos cachorros você tem, Regiane? 78, 70, estamos nessa casa aí. É cachorro para dar banho. não, Rejane, Você eu faz tô falando fila. assim. É porque eu, por exemplo, eu nunca fui de ter animalzinho de estimação. Então eu não tenho esse trato com o animal, entendeu? Então, assim, eu não sei muito lidar com isso, não. Então não é do. Ah, Camila, mas ia ficar interessante você ir lá filmar, não a gente ia ficar, fazer esse não. projeto. Não ia, não ficar. Vai que é o Vou- chamado, eu vou lá Camila. fazer primeiro um tratamento com o padre aqui, Olha, com o olha psicólogo. que é o chamado batendo na sua porta. Olha Vou que ter é que hora de fazer ter os primeiro- animaizinhos. Não, primeiro vou ter que passar aqui por um tratamento psicológico para tratar primeiro essas Aí você vai dar o banho no questões. cachorro, já traz 2 para casa. Pois é. É muita coisa para mim, não. Olha, Rejane, é ele muita falou pressão. que vai lá, ele tá precisando de cachorro. Eu falei assim, lá tem, tem do grande, do pequeno, do branco, do preto, do A colorido. Pamela também disse que é um. Por favor, vai lá conhecer. Vai lá ajudar Tem um a- monte O de Daniel cutucu. também Dá disse que banho. quer. O Elias também disse que vai querer um. Pronto, já me livrei de uma meia dúzia. Gente, olha, quero falar da nossa equipe. A produção é de Pamela Nunes, a edição é do Daniel Rodrigues e do William Lopes da Silva, o comercial é de Marcos Paulo, videografismo Leandro Ricarte, a fotografia é de Elias Silva, a realização é do Grupo Agência da Notícia de Comunicação e a direção geral é de Ari Dornelles. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Tem mais algum recadinho para dar aí? Eu só tenho que falar do convite do projeto Esperançar, né, que é um projeto pela Igreja Católica aqui da Paróquia São Sebastião, pelo qual no último sábado de cada mês, este mês, dia 28, nós vamos realizar na Escola Central, a partir das 13 horas, das 13 às 17, diversos atendimentos.
desde médicos, clínico geral, psiquiatra, fisioterapeuta, pediatra. Esse mês nós vamos ter corte de cabelo, massagem, fisioterapia, quiropraxia, né? Então, assim, é totalmente gratuito. Você pode ir até a Igreja São Sebastião, fazer o seu cadastro, né? E no sábado, estar lá conosco. É um momento de acolhida. Levo o meu acordeon para acolher a todos. Mas, tocamos uma música lá. Vamos passar né? lá? Já quero participar. Então pronto, é só chegar. Vou levar minha maca, já tô lá, pronta. Então todos os voluntários e quem quiser ser voluntariado no nosso projeto também, pode vir participar conosco. Teremos advogados também esse mês, mais para uma orientação, né, de alguns serviços prestados. Então é um projeto que estamos aí também levando, né? E você quer ser voluntariado, então venha, é só procurar a Igreja São Sebastião. Quando vai ser, padre? Dia 28 de junho desse mês, na Escola Central, aqui em Confresa. Maravilha, já vamos fazer um recorte disso aqui já para a gente colocar, porque senão vai passar do tempo. Eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus, né, por estar aqui com vocês, com pessoas tão abençoadas aqui ao meu lado, conhecendo, né, padre, a irmã. Tranquila. Ai, a Camila, todos aqui dos bastidores. Nossa, muito obrigada, que o Senhor venha abençoar vocês. Amém. Ricamente, tá? Camila continua fazendo esse trabalho, continua fazendo, seja instrumento de Deus, Amém. né? Porque eu creio que não só fala do nosso trabalho, mas fala do amor de Deus também. Eu creio que nós estamos falando da palavra do Senhor. E eu creio que às vezes vai atingir pessoas, muitas pessoas precisam A missão, ser tocada, a nossa né, missão por Deus. essa. Então, assim, agradecer a Ele, porque somente a Ele é tudo, né? Sem Ele nós não somos nada. E obrigada por tudo. Eu quero agradecer o cabelo também, gente. Foi a Divina Bastos que fez a maquiagem, a lindo. Leia Paz. Muito obrigada. Gente, ela ficou só na produção hoje. Super produção, porque Jesus cuida. Eu trabalho para Ele e Ele cuida de mim. Amém. Obrigada. Amém. Parabéns. Estão todas lindas. A Regiane também está linda com esse laranja aí. ela Super é combinou. Ficou lindo. E o nosso padre crossfiteiro aí, psicólogo, também está... Viu Para só? emagrecer, padre. Gente, crossfit é vida, gente. Vamos fazer crossfit. Só eu que não aguento. 1 minuto lá já era, viu? Mas olha, ser voluntário é muitas vezes um ato silencioso, mas que ecoa fundo nos corações de quem recebe e de quem oferece. Hoje vimos que o voluntariado não é sobre ajudar o outro, é sobre se encontrar no meio da ajuda. Então, se você está assistindo este programa agora e se sentiu tocado por alguma história, talvez esse seja o seu chamado. Porque, às vezes, a gente se cura quando estende a mão para curar o outro. Que esse programa possa fazer sentido para você hoje, que você possa ser abençoado e que você possa ser iluminado. A nossa missão aqui é trazer pessoas, contar histórias, debater assuntos, mas para que você aí do outro lado seja de fato encaminhado, talvez, até a mudar o rumo da sua vida. Às vezes a gente precisa mudar os nossos caminhos. E talvez hoje é neste programa que você vai receber um alerta para mudar o seu caminho. E é através da história de pessoas que isso acontece. E como eu tenho dito, se a gente transformar a vida de uma pessoa, tudo já valeu a pena. No mais, o meu muito obrigada por hoje, obrigada por tudo e até o próximo episódio do Conversa Franca.